Chegamos a mais um episódio aqui no ponto de encontro das grandes marcas. Meus amigos, é aqui que a gente conhece um pouco dos bastidores, das histórias e das estratégias que foram utilizadas por quem se destaca e quem se diferencia no mercado. E hoje eu estou com um cara que eu admiro muito, Léo Souza. Fiquei honrado com a apresentação, fiquei honrado e nervoso de estar aqui. Léo é um amigo extremamente competente em todas as áreas, e olha que são muitas, da vida dele. Eu vou falar um pouco do Léo aqui, que é publicitário, foi um baita publicitário, um super comunicador, teve experiências no Caldeirão do Hulk, experiências nacionais, um cara potiguar, padrão exportação, como eu gosto de chamar, e hoje é vereador por Natal, no seu primeiro mandato. O Léo tem uma trajetória incrível e vai compartilhar com a gente hoje um pouco das histórias que ele viveu para chegar até aqui e também das estratégias, galera. Então, para você que é empreendedor, que é comunicador, fica aí que esse episódio vai ser muito, muito, muito interessante. Léo, seja bem-vindo. Boa, Israel. Obrigado pela apresentação e pela generosidade aí das suas palavras. Valeu mesmo, me sinto honrado de verdade, irmão. Eu vinha conversando com você há pouco tempo aqui e relembrando o início do Léo Souza, né? Que esse nome eu posso chamar um pouco de nome artístico, né? Ele surge depois que o mundo descobre o Léo que, ora, esteve nos bastidores e depois ele surge como um protagonista aqui da nossa TV local, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória na comunicação, que não foi diante das câmeras, né? Foi um pouco por trás das câmeras ali no início. Cara, você perguntar isso nessa atmosfera que a gente tá aqui é meio que uma catarse, porque tudo começa por aqui nesta produtora de Dom Perón. O ano é 2010, eu tinha acabado de largar um curso da área de saúde, rebelde, sem nenhum motivo, mas com todos os motivos para ser, como todo adolescente ali no começo da vida profissional. Procuro uma agência de publicidade, por sinal, do pai de uma amiga minha, na época. Cheguei lá, batendo na porta dele e disse, quero estagiar, quero vir para cá. E ali, para mim, estava muito claro, eu tinha que aprender com os grandes. Eu disse, eu vou gastar a mesma energia se eu for para uma agência pequena. Então, eu vou para a maior agência do estado. Na época, os caras faziam o maior shopping, o maior plano de saúde, a campanha do governo do estado, assim, os maiores clientes estavam com ele. Então, eu queria aprender ali. E quando eu cheguei lá, ele fez, eu não tenho vaga, mas por que você veio para cá? Assim, ninguém chega aqui batendo na porta para aprender, para estagiar. Aí eu fiz porque eu aprendi qual é a minha vocação e eu quero ganhar dinheiro com isso. Foi meio ousado. Aí ele fez, eu não sei se você vai ganhar dinheiro aqui, porque eu não tenho vaga para estagiário. Mas a depender da área que você quer dentro da publicidade, eu tenho uma vaga aqui que você vai poder aprender. E Alexandre Macedo foi muito generoso comigo, porque eu disse, eu quero ir para a criação. Ele fez, então você está com sorte, que a vaga que eu tenho é de roteirista. E foi aí que eu virei roteirista, sem saber nem o que é que um roteirista fazia. Não sabia nem como é que ligava o computador naquele momento. Mais vontade do que técnica até então. Total, eu queria aprender com eles. E foi dali, com pouco tempo, a gente emplacou uma campanha do Midway que foi premiada nacionalmente, a campanha da Copa do Mundo. E aí Alexandre pede para Alberto, que era o coordenador ali da comunicação, entrar na sala e perguntar quem tinha feito o título da campanha. E eu disse, pronto, agora eu vou ser demitido. Fui eu. E a gente tinha um combinado ali naquele momento, na hora que a gente apresentava as peças para o diretor de criação conhecer, de não dizer quem tinha feito o quê. Então a gente misturava tudo ali e ele escolhia. E a redatora levantou a mão e foi o estagiário, foi Léo. E ele fez, vamos aqui na minha sala. Aí quando eu cheguei, ele me levou na sala de Macedo. Macedo fez, você já fez campanha política alguma vez na vida? Eu fiz, não. Ele fez, tem vontade de fazer? Eu fiz, muita. Ele fez, quanto é que você acha que ganha na campanha? Aí eu chutei um valor lá, ele fez, você vai ganhar 2 vezes aquilo. E aí eu vim fazer campanha política e aprender com... Naquele momento ali, eu posso dizer, os melhores da comunicação, eles estavam dentro dessa produtora. De quem faz o maquinário no audiovisual aos comunicadores que vinham para cá. Assim, eram os melhores. Era roteirista da Bahia, carioca, mineiro. Um time formado. Do Brasil todo, garimpado mesmo, assim, escolhido a dedo. E eu tive muita sorte de aprender com todos eles e aprender o audiovisual
da forma como ele é feito. E é difícil isso, porque aqui a gente faz muito conteúdo artesanal. Isso eu estou falando 2010. Não existia drone, para você ir para uma gravação, a gente saia daqui para o interior com um caminhão de ferragens, 2 vans de profissionais para captar 2, 3 minutos. Assim, era muito desafiador fazer conteúdo naquela época. Era mais de 200 pessoas envolvidas aqui. E eu, o estagiário que comecei ali. Então, aquele ano foi um divisor de águas, porque eu começo como roteirista, viro produtor no meio da campanha, e depois dessa campanha foi que o audiovisual abre as portas assim para mim e diz: você vai fazer parte disso. E mudou minha vida completamente. Incorporado a esse mundo. Mudou minha vida completamente. Cara. E hoje estou aqui. E aí, tá no lugar certo na hora certa, né, bicho? E com a vontade, com as características, eu acredito. Ainda não tão técnicas, mas lógico que você desenvolveu muito nessa área também. Isso é um pouco sabão, sabe, Israel? Porque não é fácil você... Principalmente se você não tem um sobrenome, não é filho de alguém relevante dentro daquele meio. Então você tem que ser um pouco sabão, ir escorregando. E tem um negócio que eu tenho comigo de sempre ter admiração por quem me gere naquele momento, seja no mundo corporativo ou no que for, mas eu sempre tive admiração pelos meus líderes, Sim. de tentar admirar a trajetória deles. Eu acho que isso facilitou muito para mim, porque esse olhar de admiração faz você aprender mais. Tá mais aberto, né? Faz você captar mais. E isso para mim fez a diferença. Então, 2010 termina a campanha, eu digo, eu não quero ser produtor. Já isso para mim está muito claro. E aí eu vou para o mercado, viro diretor de criação de uma agência que, na época, um amigo tinha uma rede de supermercados e disse: cara, eu estou montando uma house aqui. Você me ajuda a montar, já que você é publicitário? Aí eu fiz, topo. E aí eu saio da campanha já direto para ir para lá. Com pouco tempo eu viro diretor de criação daquele momento que estava vivendo ali no varejo. Começo a aprender muito do varejo. E o tempo vai maturando. Eu estava na faculdade ainda, né? Então era aquela vida assim, trabalhando e estudando, trabalhando e estudando. 2012 vem uma outra campanha política. Eu decido ali que eu não queria estar com a equipe que me colocou, porque eu não queria ficar na asa deles, eu quero ter voo próprio. Sim. Aí vou trabalhar com outro profissional, que também foi tão generoso quanto, o João Maria Medeiros. A gente foi fazer uma campanha, não agora estadual, mas municipal, aqui em Natal. Também aprendi muito. E foi quando eu realmente ganhei dinheiro. E aí, ganhei dinheiro para um menino de 20 e poucos anos. Fui fazer intercâmbio, fui viver outras coisas, fui aprender coisas que minha família não conseguiu proporcionar na minha vida, na minha formação escolar. Eu usei isso, investi em mim. E aí, quando eu volto do intercâmbio... Aí eu volto com outra cabeça, assim. Eu disse, poxa, o normal, né? Como é que eu vou me inserir agora no mercado aqui? Como é que... onde é que eu vou me encaixar aqui dentro disso? Será que eu vou abrir uma agência? Será que eu... Não, eu quero ser roteirista. Eu não nasci para ser empreendedor na minha cabeça. Só que não sabia eu que eu já estava empreendendo na minha própria... Exato, na sua própria área, né? Na minha própria área. E aí eu começo a tocar as coisas no varejo, que era a área ali que eu tinha a melhor expertise, e eu achava que minha vida estava muito certa, era aquilo ali. E aí, no final de 2014, a gente vive, acho que a primeira crise econômica da nossa geração. O país vivendo um período de recesso ali e tal, e aí eu fui demitido. Véspera de Natal, foi bem doloroso aquilo ali, porque eu achava que ia dominar o mundo. E aí eu descubro que vou passar o Natal desempregado. E eu fiz sem problema. Vou receber minha rescisão e vou entregar o fluxo da vida e o que é para ser meu vai ser. E aí veio um convite inesperado, um dono de uma produtora aqui em Natal, por conta da tatuagem que eu carregava do mapa do estado no braço. Essa tatuagem é mais antiga do que o... Estamos chegando no programa, né? Tá chegando, exato. Essa tatuagem ela foi feita por conta de uma campanha política. Sim. A campanha política ela me permitiu ver vários recortes do estado que a minha bolha eu não sabia disso. A gente não conhecia o estado. Sim. A nossa geração não conhecia o Rio Grande do Norte. E viajando o estado em 3 meses de campanha, naquela época a campanha demorava muito tempo, eu dormia nas cidades, vivia aquilo ali. Eu comecei a ver, eu disse, cara, esse boy daqui dessa cidade, a diferença dele
para mim, é só o lugar onde a gente nasceu. E a gente não escolhe o lugar onde nasce. E esses recortes do estado começou a me deixar apaixonado ainda mais pelo Rio Grande do Norte. Eu olhava para aquelas carnaúbas ali do Vale do Açu e dizia, cara, isso aqui parece com a Califórnia, onde eu morei. Cara, a gente tem um potencial adormecido porque vivemos um estado com tanto potencial e a gente usufrui muito pouco do que é o potencial. E aí, nesse negócio, eu tatuo o mapa do estado. Não vou me esquecer nunca a reação das pessoas. Era meio assim, você é maluco? Você tatuou o mapa do estado. A gente não tinha um sentimento de pertença a isso aqui. Era meio como se fosse uma anomalia o cara ter o mapa do estado tatuado. E aí, por conta do mapa, graças a Deus por conta disso, eu fui convidado. Só, a afiliada Globo está abrindo uma nova afiliada no interior do estado, vai ter um programa de entretenimento e a gente pensou em você. Aí eu fiz, pô, que bacana. Fui para a primeira reunião, crendo que eu ia ser o roteirista do negócio. Quando eu chego lá, eu vejo a mesa se formar, esse é um diretor de fotografia, tá aqui o câmera, tá aqui não sei o quê, e eu esperando que alguém me dissesse quem é que ia apresentar aquilo ali. E durante essa reunião foi que eu entendi que os caras me contratavam ali para escrever, redigir o programa e apresentar. Eu fiz apresentar, eu nunca fiz nada. Eu não sabia nem olhar para a câmera. E aí o Rota chega numa folha de ofício como essa que você está aí, com 3 linhas. Programa jovem, estilo mochilão, com um apresentador jovem, viajando no interior do estado. E vendo as belezas do estado, com GoPro e drone. É um negócio assim, bem... Não foi ninguém do audiovisual que escreveu aquilo, com certeza. Bem chulo. Eu fui escrever os quadros, estruturei o programa e apresentei. A produtora gostou, disse, agora vamos gravar um piloto que eu preciso apresentar para o canal. E aí, como o programa ele era feito para o interior e a TV era em Mossoró, eu disse, vamos para Costa Branca, que é onde a TV vai ser ancorada. E a gente grava em Areia Branca o programa piloto, a gente apresentou, não teve ressalvas, está aprovado. E aí foi quando deu o susto, eu disse, rapaz, é um tiro de canhão. É um tiro de canhão, porque a gente está falando de 2000, era do final de 2014 para o início de 2015. A televisão, ela ditava a nossa vida. A gente se arrumava na hora do Bom Dia Brasil, a gente almoçava na hora do jornal tal, a gente se pautava... Pela programação televisiva. A rede social estava engatinhando, aquilo ali estava tudo começando. Então, a televisão ela tinha total influência. Eu disse, cara, isso aqui é uma mega oportunidade. E no pior dos cenários, eu vou ter um portfólio para a minha vida, para mostrar para os meus filhos. Experiência. Então, acho que isso aqui vai durar uns 3, 6 meses, no máximo. E eu ouvia muito isso da produtora. Não se acostume, porque isso aqui não vai durar muito tempo. E aí foi quando eu acho que foi a minha grande invenção. Eu parei assim para olhar minha trajetória e disse, pô, eu era um cara que saí da área de saúde, vim para a comunicação, ninguém me explicou nada. Eu tive que aprender a duras penas. Aí eu sou um cara da comunicação que me torno comunicador sem nunca ter feito um curso para apresentar nada. Então, vou ter que fazer isso aqui valer a pena. Fui beber na fonte, assisti muita coisa, viajei para fazer curso, fui para Cal, no Rio de Janeiro, fui estudar com Fátima Toledo, que era uma preparadora de elenco. Eu disse, poxa, eu quero colocar alma para fazer isso. E eu ganhava menos do que o meu emprego anterior, mas eu também encarava aquilo ali como um investimento. E aí o programa foi engatinhando, mas era muito de chover no molhado, sabe? Assim, de viajar para o interior, mostrar as coisas das cidades e você espremia, assim, não tinha muita coisa. Até que um dia, aqueles dias que é um interruptor na vida da gente, eu caio numa cidade que todo mundo, durante as gravações, apontavam para um lar de idosos que tinha na cidade. E para todas essas pessoas que apareciam, eu dizia, cara, isso não tem nada a ver com o nosso conteúdo. O conteúdo da gente, programa de radical, de esporte de aventura, não tem nada a ver com isso. Mostrar as belezas da cidade. E aí, na última pauta que eu estava lá, isso é um assunto que todo mundo já ouviu muito, essa senhora, dona do lar de idosos, aparece lá, como quem não quer nada, e fala comigo, me conta um pouco da história dela, e eu disse, poxa, essa senhora aqui é a senhora que todo mundo estava falando. E a gente resolve fazer uma surpresa para ela. Voltar no dia seguinte para surpreender ela e contar essa história. E aí, quando eu chego lá, eu acho que foi a primeira vez que deu o peso da responsabilidade do que eu estava fazendo há quase um ano. Essa senhora disse que estava rezando
várias semanas, junto com o marido dela, pedindo que um anjo de Deus aparecesse para que a gente pudesse contar a história de idoso dela que existia há 30 anos. Em qual cidade, Léo? Em São Tomé. São Tomé. E aí eu senti o peso da responsabilidade que eu fazia. Cara, isso aqui não pode ser só por estar na televisão. Isso aqui tem que fazer o sentido. Se isso aqui faz uma senhora que vive o propósito da vida dela rezar, pedir, então não sou eu. Eu tenho que honrar a oportunidade que eu estou tendo aqui. E eu faço uma curva de aprendizagem gigante com o meu time. A gente viajava ali, eram 6 pessoas dentro de uma van. E eu disse, a partir de hoje a gente não vai mais fazer nenhum programa para ser em vão. Todo o programa da gente vai ter um propósito e vai ter um motivo de estar no ar. E isso aí é a grande sacada nossa. Porque o programa começa a vender, começa a ter fila de patrocinador. Essa era uma curiosidade minha. Você falou que até então não se enxergava como empreendedor, mas hoje, olhando em perspectiva, você entende que já estava empreendendo na profissão. Como é que era esse desafio? Eu tenho 2 perguntas específicas, Por favor. do teu início. A primeira, como é que foi você se preparou, como você falou, foi beber na fonte, foi estudar realmente para ser um protagonista, né? E todo mundo que vai protagonizar, do profissional que hoje vai para uma rede social, que vai gravar o seu primeiro vídeo. Imagina você gravando um vídeo que não é só um vídeo, é um programa que vai ser por temporada na principal TV aberta do estado. Passa o medo do julgamento? Como é que você se preparou emocionalmente para lidar com isso? Não só passa o medo, como tem o julgamento. Porque, com certeza, naquele ano, existia gente com muito mais bagagem e muito mais preparado do que eu. Foi uma grande ousadia do diretor de programação de pegar um menino novo que nunca tinha feito televisão e ter dito, vai ser ele. As pessoas falavam do meu sotaque, porque naquela época, para trabalhar na filiada Globo, você tinha que amenizar o sotaque, e eu não topei amenizar. Isso, para mim, era muito desafio, porque as pessoas falavam do meu sotaque. E a gente imprimia uma qualidade que, na época, você não via aqui na televisão. A galera dizia, pô, parada de canal fechado. A gente usava câmera de cinema para fazer, porque não era a afiliada, era uma produtora de vídeo que fazia o conteúdo e entregava para lá. E isso fez as pessoas dizer, poxa, a qualidade é qualidade nacional, mas o conteúdo é local, porque é o nosso sotaque. E a gente se identifica, né? E eu comecei a dizer isso no ar. Tá, a partir de agora começa o programa que tem o seu sotaque, que tem a sua cultura, que tem a nossa cara impregnada. Eu comecei a usar o que as pessoas falavam para me defender. Óbvio, eu sabia que não dava, eu não conseguiria sustentar aquilo se eu não tivesse técnica. Por isso que eu tive que buscar. Porém, eu não me preparei para estrear. Quando o programa estreou, Israel, eu não conseguia olhar para a câmera. Eu tinha medo de olhar para a câmera. Eu não conseguia olhar. Então, eu sempre estava ou entrevistando alguém ou falando alguma coisa em ação. Mas eu nunca estava olhando para a câmera porque eu tinha medo do julgamento, do que acontecia ali. E, óbvio, sabendo também disso que eu acabei de falar, tinha gente mais preparada do que eu para estar ali. Então, quanto mais exposto eu ficasse, mais vulnerável eu estaria ali. E nesse negócio de buscar me preparar, entrou o lance do carisma com as pessoas, mas entrou uma parada também que pouca gente sabe. Eu peguei uma mesa lá na TV e coloquei ela dentro do comercial. Isso ninguém faz. E eu disse, o meu local de trabalho é aqui. E eu comecei a participar do dia a dia do comercial da televisão. Eu ia para as agências vender o programa. O primeiro, pouca gente sabe, eu acho que ninguém sabe, eu não sei se alguém já contou essa história em algum lugar, mas o primeiro merchandising de um programa regional da TV Globo foi no Hot Inter TV comigo. Ninguém nunca tinha feito um merchandising. Foi tão difícil que, para aprovar, a gente teve que mandar para a Globo, no Rio, que foi uma marca de biquíni que a gente fez, um concurso de verão, e uma estampa de biquíni. A gente exibiu no sábado, de tarde, no domingo a estampa... Garota Verão, né? Garota Verão. E no domingo a estampa esgotou no shopping. E isso é um case que, por muito tempo, nenhum programa regional conseguia fazer merchandising. De tão imerso que eu estava ali dentro do comercial. Porque eu comecei a entender, eu disse, cara, eu não sou bonito, eu não tenho um padrinho para estar aqui, eu sou um cara que... O meu sotaque é diferente do de todo mundo aqui, então eu tenho que me tornar um pilar importante, porque eu estou curtindo fazer isso. Então, para isso aqui durar, eu tenho que virar um pilar. E dentro de qualquer empresa, o pilar é quem bota o dinheiro dentro da empresa. A gente começou a vender. E por isso que eu tive vida longa no Rota. Porque eu sou um cara que sou muito exigente,
tenho um temperamento não muito razoável para conviver todo dia, porque gosto de trabalhar, às 5 horas da manhã eu já estou acordado querendo trabalhar. Eu gravava 11 matérias por dia, isso é chato para quem está ali no dia a dia. Muito puxado, mas eu botava dinheiro dentro da casa. Então durou muito por conta disso. Aí essa parte do dinheiro, Léo, como é que era a tua estratégia de patrocínio, né? Precisa de patrocínio o programa. E hoje, para muita gente que faz evento, que faz programa, que tem alguma iniciativa, usa até o termo errado. Eu vou pedir patrocínio, né? Como é que era esse teu profissionalismo? Porque para conseguir bons patrocinadores é necessário o profissionalismo. Como é que você se diferenciou? Como é que você se destacou nesse aspecto? Eu só me envolvia com o que eu conseguia entregar. Então, quando chegava alguma coisa para mim que eu via que não dava match com o público, eu não me envolvia. Eu botava areia, eu disse, eu não vou. Porque assim, eu tinha, graças a Deus, a gente tinha muita pesquisa, muito dado. E tinha um negócio que eu tinha trazido comigo da campanha política, porque campanha política você cria o conteúdo, você testa ele antes. Você coloca numa TV, numa sala de quali, e você consegue testar. Aqui o mercado não tem isso. Eu não tive a oportunidade de pegar o Rota e testar ele num grupo de quali. Eu fui testando nas semanas, então eu sabia o que dava certo, o que não dava e tal. Quando a gente colocou a culinária no ar, aquilo foi pensado, porque na pesquisa que o Ibope deu da audiência, a gente via que o público de dona de casa era muito alto. Quando a gente começou a colocar as receitas, a gente bombou. A gente colocou a receita do pastel de Tangará no ar, ninguém nunca tinha contado, e a gente virou, durante mais de um mês, a página do G-Show mais acessada do país, por conta da receita de um pastel de Tangará. Tipo, era muito massa o que a gente fazia de teste. E esses testes eu ia anotando. Então, eu sabia o que vendia e o que não vendia. Perfeito. Então, eu nunca me envolvi com nada que o cliente não fosse querer de novo. Até uma vez, chegou uma grande incorporadora que foi lançar um condomínio na praia e queria que a gente fosse fazer esse lançamento dentro do programa. E o superintendente da TV olhou para mim e fez, você não pode dizer não. A gente vai ter que fazer, porque a gente precisa trazer esse dinheiro novo aqui para casa. E eu fiz, então tá, peraí. Aí fui criar algo dentro da inauguração que eu pudesse inserir meu conteúdo dentro. Se eu não tivesse completamente imerso e não fizesse sentido para quem está assistindo em casa, eu não me envolvia. Então isso fez toda a diferença. Porque a gente não só vendia, a gente dava resultado. Aí nisso entrou um processo criativo absurdo, né? Absurdo. E ousado também, porque a gente fazia tudo isso com muito pouco recurso. Tem um episódio, que se você me permitir, claro. eu queria contar, por favor, que é a vinda de Caio Castro aqui para o estado. Isso foi a maior ousadia que nós já pudemos fazer aqui, porque eu não tinha absolutamente nada, nem a passagem dele para trazer ele para cá. Primeiro, minha conversa com o Caio. Caio, você topa vir para o Rio Grande do Norte saltar de paraquedas? Ele, pô, que legal, saltar... não, eu tenho um programa aqui de esporte radical e tô querendo fazer. Eu meio que vendi para ele só o que interessava a ele. Sim. E ele fez, eu topo. Mas tem que ser agora, dia tal, tal, tal. Beleza. Eu preparei um plano disso e saí batendo de porta em porta, vendendo pra a ideia. Viabilizar. Primeiro eu tentei viabilizar, obviamente, com a televisão. A TV disse que não tinha recurso. O que eu tinha ali era R$2.000 para produzir 4 programas. É surreal. E aí eu fui para a empresa de promoção turística do estado, disse, isso aqui vai ser uma grande oportunidade para a gente vender o Rio Grande do Norte. Ah, mas vai vender dentro do seu programa? Eu fiz, não. Tem a rede social do menino, que tem milhões de seguidores, e vai ter uma matéria no video show. Agora pergunta se eu conheci alguém do video show. Zero, ninguém, nada. Mas vai ter uma matéria do video show que vai cobrir os bastidores daqui e tal. Não é mentir, mas é acreditar que eu podia conseguir. E, de fato, nós conseguimos. Teve matéria do video show cobrindo tudo isso. A gente trouxe ele para cá. Eu realmente, você ter R$1 no bolso, consegui hotel, alimentação, tudo. E ainda consegui um avião para levar ele para o interior do estado, porque eu disse, eu quero fugir do turismo tradicional. Se eu estou querendo fomentar o Rio Grande do Norte para o país inteiro, para uma coisa que eu acredito que a gente pode expandir as capacidades individuais, eu preciso levar esse cara para lá. E a gente conseguiu um avião para levar até Porto Alegre, onde tinha a única cachoeira perene do estado, para que a gente pudesse fomentar o interior. E aí é muito doido isso, porque eu lembro que eu fui falar lá na TV, eu fiz... Cara, eu estou precisando de R$2.000 para botar o combustível do avião, que a gente vai saltar de paraquedas. O menino veio para cá só para saltar de paraquedas. E o diretor não tinha orçamento, olhou para mim e fez... Cara, você
substitui o salto de paraquedas por um passeio de bug, tá tudo certo. Eu fiz, não, eu não posso. Se eu conseguir o avião, você me autoriza a saltar de paraquedas e filmar o avião? Ele fez, autorizo. Aí eu fiz, então tá bom. Fui para os restaurantes de Natal. Eu disse, cara, a gente vai saltar de paraquedas, eu tenho a possibilidade de você envelopar o avião. E eu envelopei o avião todo de um restaurante da Pipa e aí nós saltamos e essa imagem foi pro video show, foi para tudo, o nome do restaurante saiu em todo lugar e foi a maneira que eu encontrei de viabilizar os meus sonhos. Meu sonho naquele momento era ter o principal ativo da TV aberta do país dentro de um programa regional, falando da cultura daqui, das coisas legais que tem aqui e dizendo que é massa vir para cá. E nós fizemos isso vendendo esse sonho para outras pessoas. Aí foi quando eu descobri isso. Cara, eu acho que eu sou um bom vendedor mesmo, porque eu consegui engajar um monte de gente, fizemos um conteúdo completamente disruptivo, que deu muita audiência na época e colocou a gente num patamar muito legal. Sensacional. Galera, você que tá aí, são os primeiros minutos, viu, do episódio. Já merece seu like, já pega esse episódio, compartilha no grupo dos amigos, da família, joga lá no grupo da empresa para todo mundo assistir, se inspirar também nessa jornada do Léo, que é extraordinária, envolve empreendedorismo, criatividade, vendas, comunicação. Ousadia. E muita ousadia, né, Léo? Muita ousadia. E aí, cara, eu lembro bem do Rota, né, como um programa que eu acho que o Potiguar, de maneira geral, tem um carinho, até um saudosismo, acredito que enorme. E o Rota te abre muitas portas, né? Você recebe uma premiação da TV Globo. Isso. O principal programa regional. Como é que era especificamente essa premiação? A Globo criou uma espécie de Oscar interno para fomentar a qualidade dos produtos que é feito no Brasil afora. Em 2019 eram 218 afiliadas, com programas regionais dos mais variados. E o Rota concorreu na categoria Melhor Programa Regional. A gente mandou um especial que fez, acho que foi do Rio Potengi. A gente veio da nascente até a foz do rio, contando as histórias que tinha naquilo ali e falando do rio que dá nome ao Rio Grande do Norte. E mandamos esse programa para lá. E fomos agraciados, né? Só de ficar entre os 3 dos 200 eu já estava vibrando muito. E a gente foi agraciado de ser escolhido o conteúdo daquele ano. E isso, para mim, foi assim... Eu deixei de ser um número para o acionista da afiliada. Sim. A afiliada faz parte de uma rede de negócios dele que representa 0,6% da fortuna do cara. Então, somos todos números. E não bastava só eu faturar. O meu faturamento era irrisório perto do que o negócio representa na vida dele. Mas quando ele ganha um programa, melhor programa regional, ele... Peraí, mas por que ganhamos? Ah, tem um menino aqui que o pessoal está elogiando bastante e tal. Beleza. Nesse final desse ano, a gente ganha esse prêmio. Luciano Huck vem gravar um conteúdo aqui em Natal. E aí, daquelas coisas que vale a pena ser fiel e leal no pouco, sabe? Pronto, valeu a pena a minha trajetória toda, isso eu não tenho dúvida. O motorista que pega Luciano Huck no aeroporto diz para ele que ele não podia ir embora de Natal sem conhecer Léo do Rota, que era um cara que fazia um programa muito legal. E... graças a Deus que esse aeroporto é bem longe. Deu para conversar muito. Tava. O cara conseguiu convencer Luciano. E hoje, conhecendo o Luciano, eu sei que isso foi uma parada muito difícil. E aí, Luciano olha na rede social, curte o conteúdo que de fato a gente fazia e manda ligar para a afiliada. E diz, eu quero esse menino amanhã de manhã para contar essa história junto com a gente. Quando ligam para a afiliada, para pedir o contato do apresentador local... até sei o motivo disso, né? A gente representava um faturamento alto para a TV, então a TV tinha meio que blindado ali com a gente. Eles oferecem 3 outras opções para não isso. Não, mas é esse aqui, o que a gente viu é esse aqui que a gente quer. Eles conseguem meu telefone com outra pessoa, de outro segmento, porque a TV não conseguiu apresentar outras opções, sério que não estavam conseguindo contato comigo. E eu sei que 9 horas da noite daquele dia conseguem falar comigo para eu estar às 5 horas da manhã no hotel para gravar. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu não acreditava. Se é mesmo, cara, me chamaram para gravar. Eu disse, Eu estava gravando em Maracajaú, reuni meu time todo e saí assim, pegando todo mundo que tinha trabalhado comigo, ligando, dizendo, estou indo buscar você em casa.
porque nós vamos viver o grande dia das nossas vidas agora. Fui buscar a maquiadora que me maquiou pela primeira vez na TV, fui buscar o operador de áudio que dizia que dizia que o programa ia ser um sucesso, não vou esquecer nunca disso, trabalha comigo até hoje. Fui buscar todo mundo, botei dentro da van, cheguei com a equipe lotada lá. E eu disse, eu não sei o que é que vai acontecer de hoje em diante, mas como eu sei que a gente vai gravar com o Luciano Huck, eu quero todos vocês aqui comigo. E, de fato, foi o grande dia da minha vida, porque eu chego no hotel, ele chega para me cumprimentar, eu já vou logo sacando. Na época não existia pendrive como é hoje, a gente gravava no DVD. Eu já saio logo sacando um DVD para apresentar ele o conteúdo da gente. Ele, calma, vai ter oportunidade. A gente senta dentro da van, eu sento do lado dele ali, e ele pergunta o que é que eu fazia, como era o programa que eu fazia, eu mostro os vídeos dele. Ele, é isso aí que eu vi na internet. E aí a gente sai para gravar o conteúdo. Ele veio aqui em Natal para entregar uma casa e R$500 mil para um ganhador de um patrocínio, de um patrocinador lá do Caldeirão. Quando a gente chega para gravar no Farol de Mãe Luísa, o almirante da Marinha está lá, esperando por ele, que o Farol é da Marinha, o cara tinha autorizado, como sabia que era a Globo que ia lá, ele foi lá pessoalmente para receber. Perfeito. Quando abre a van, para ele cumprimentar o Luciano, aí ele olha para o Luciano e me vê sentado assim do lado e faz, esse cara tá aí com você? Aí ele fez, você conhece ele? Aí ele fez, conheço da televisão, mas você tem que levar ele embora daqui, porque ele é muito bom. E foi uma sequência de coisas que foram acontecendo. A gente chegou para gravar lá no Gramoré, ali perto do Nélio Dias. Na hora que o Luciano desce da van, ele tá fantasiado de Papai Noel e eu tô como apresentador do Rota, que era a brincadeira. Sim. As pessoas não deixavam a gente gravar pedindo para fazer foto. E o Luciano começou a dizer, o moleque faz sucesso aqui. Cabo é bom. E aí quando termina a gravação, ele já tem que ir embora naquela correria, ele olha para mim e faz, o que é que você quer ser quando crescer? Aí eu fiz, cara, Luciano, eu já sou tão grato pelo que eu faço. Eu sou neto de empregada doméstica e hoje eu poder fazer um conteúdo para o meu estado todo e mostrar às pessoas do meu estado, eu já me sinto honrado. Se eu pudesse fazer o que eu faço com mais estrutura, eu ia ficar muito feliz, que a gente faz muito com muito pouco. Ele, tá bom, boa sorte, sucesso. Vai embora, fiquei feliz e grato, aquilo reverberando dentro de mim ainda por muito tempo. 6 meses depois chegou um e-mail dele, que eu tenho salvo até hoje, dizendo, Léo, você lembra de mim? Sou Luciano Huck, vou estar aí vizinho no Ceará para gravar um Lata Velha e queria conversar com você. Israel, eu não tinha o dinheiro da passagem. Ele mandou um e-mail na segunda-feira, 1h da manhã, do domingo para a segunda. E eu só encontrei o e-mail às 5 da manhã, quando eu acordei para trabalhar. E eu saí fazendo vaquinha com meus amigos. Eu lembro hoje, um por um, quem me ajudou aí, porque eu não tinha, naquele dia ali, R$1.800 para comprar uma passagem para ir a Fortaleza e voltar, num bate e volta. E eu consegui. Na quarta-feira eu estava lá. Era uma fila de gente na porta do hotel. Foi o grande dia da minha vida, de fato, porque eu tratei ali de negócio. Na hora que ele chega da gravação, tava aquele monte de fã lá, ele bate o olho, fez, você, Léo, vem comigo aqui. Me puxa no meio de todo mundo, me leva para uma sala no hotel. Fez, cara, sendo muito franco com você, gostei de você, curti seu material, estou acompanhando o que você vem fazendo e eu quero levar você para fazer o conteúdo junto com a gente, Brasil afora. Agora, uma coisa precisa ficar clara, eu não tenho espaço para você na tela. Isso está bem resolvido para você? Tipo, você não ser mais apresentador e vir contar essas histórias com a gente? Disse, Luciano, se você me chamar para segurar o cabo lá, eu vou feliz. Ele, tá, quanto é que você ganha? Aí foi a pergunta difícil, porque eu fui fazer conta. Porque o meu salário era muito pouco, eu ganhava pouco mais de R$3.000. Mas eu tinha roupa, tinha as coisas que eu ganhava e tal. E eu fiz uma conta ali rápida, deu um número maior que o meu salário real, porque de fato era o que me mantinha. E ele fez, não tem problema, você vai ganhar mais do que isso. Passaram-se mais 6 meses. No final do ano eu fui chamado para ir ao Projac para uma entrevista. E quando eu cheguei lá, a vaga que me ofereceram lá, tipo, era uma vaga de pesquisa. Passei 3 dias lá para entender como era. Era uma sala, metade desse estúdio aqui, com carta até o teto. 6 pessoas trabalhavam lá, todos de São Paulo ou do Rio. Tipo, eu era o único nordestino, de fato, ali. Sim. Lendo carta e personagem do Brasil todo.
Você lia conteúdo e o que eles esperavam de mim era que eu usasse a expertise que eu tinha de encontrar bons personagens no interior e, Contar boas histórias. e contasse essas boas histórias ali pro Caldeirão. Eu passei 3 dias, achei massa e fui conversar com o Luciano no camarim lá, que ele estava num período que ele estava gravando um programa atrás do outro para entrar de férias. E aí, quando eu chego lá, e aí? Ele todo empolgado, o que é que achou? E aí eu disse, Luciano, eu preciso ser muito sincero com você. Eu acho que se eu for vir para cá nessa vaga, que eu já sou muito grato, eu vou estar feliz os 3 primeiros meses, porque eu vou estar no Projac, vou estar andando de carrinho, vou estar filmando. Mas eu sou inquieto. Eu hoje cuido não só do meu programa, mas eu cuido de 3 programas regionais e eu cuido da comunicação de 6 afiliadas do Grupo InterTV. Se eu for vir para cá para fazer isso, eu vou lhe dar trabalho. Com 3 meses eu vou estar batendo no seu camarim pedindo para viajar com você, porque eu não vou aguentar estar trancado numa sala lendo carta. Aí ele, obrigado pela honestidade. Eu não tenho essa porta hoje para você. Eu não tenho uma vaga aqui dentro da Globo para um menino de produtora que manja de tudo, que entende de câmera, que entende de luz, que entende de texto. Eu não tenho. Mas você vai ficar no meu radar. Pega meu WhatsApp, vamos estabelecer contato. E quando essa porta tiver, você vai vir no momento certo. Volta para lá, para o teu status. O que você faz, já faz muito bem. E a gente vai se falando. Eu voltei para Natal, fiquei mandando personagens para lá, emplacamos um Lata Velha aqui, mandei um menino de Macaíba, que a base da pesquisa dele lá no Instituto do Cérebro vai ser o futuro da cura do Alzheimer. Ele foi para Quem Quer Ser um Milionário. Comecei a emplacar personagens lá. Perfeito. Nessa história eu comecei a criar conexões dentro da equipe deles, independente do Luciano. Sim. Os roteiristas me conheciam, os diretores me conheciam, e um desses diretores resolve sair do programa por vontade própria. E coincidiu com o final do meu ciclo aqui na InterTV. A InterTV começou a passar por mudanças. Eu já estava como gestor de um núcleo de criação, muito desgastado por recurso mesmo, assim, é muito difícil você fazer TV artesanal, que é isso que nós fazemos aqui, e isso me adoeceu muito. Eu tomava remédio para acordar, remédio para dormir, eu entrava na televisão com sublingual, tinha um psiquiatra me acompanhando, era um período que estava bem doloroso fazer TV, mas era o auge do programa. Eu estou falando aí final de 2018 e início de 2019. Era um período que tudo que a gente botava a mão dava certo. Assim. Era muito legal. Do muro para fora. Era o ápice até da sua imagem sendo projetada aqui, né? Do muro para fora era incrível. Nesse ano eu fui convidado para ser candidato a deputado estadual, era assediado de tudo que era lado, de marcas a política. Tudo ali estava conspirando pro... A marca poderosa já estava estabelecida. E a vibração estava lá em cima. Assim. Eu estava muito empolgado. Porém, adoecido emocionalmente por conta do trabalho. Imagina você querer fazer um negócio... Aqui para nós. Eu viajei... A minha última viagem eu fui para Mossoró. Eu paguei o combustível da van, da nossa equipe, com o meu cartão de crédito, porque o dinheiro tinha acabado. E a alimentação da equipe eu tive que fazer com a rede social, no @, porque não tinha recurso para produzir o programa. E quando fala R$2.000 para produzir, não é só produzir o que vai para o ar. Era alimentação de tudo. Tudo isso passava ali pela minha gerência. E era muito complicado para um boy estar fazendo isso. Quando aparece a oportunidade de ir para a Globo, era um sonho. Então, fevereiro de 2019, eu trago o Caio Castro para cá pela segunda vez, gravamos outro conteúdo, e eu estava muito decidido que naquele verão ia ser minha saideira, assim, não dava mais. Conversei muito isso com o Caio, com o Ítalo Ferreira, com outras pessoas que da minha geração e estavam vivendo momentos incríveis também. E Caio falava, cara, eu acho muito doido você ser o cara aqui e você querer ir para lá, porque você não vai ter oportunidade de crescer lá. Eu saí de lá. O programa que me descobriu foi o Caldeirão. Você não tem como crescer lá. Eu fiz, para mim não importa. Eu estar lá é meu crescimento e tal. Sim. Eu peço demissão da TV no dia 15 de fevereiro. No dia 16, eu estava dentro do Projac, estava tendo uma gravação lá. Não avisei a Luciano, só avisei a equipe que estava indo lá e eu pedi para entrar para assistir. Ele termina de gravar, olha para mim e fez, o que é que você está fazendo aqui? Aí eu, vim de vez, Luciano. Ele, não acredito. É mesmo, eu fiz. Cheguei.
E veio fazer o que aqui? Eu fiz o que aparecer. Se aparecer hoje a vaga aqui para segurar o cabo aqui, agora é verdade. Eu vim mesmo, eu saí da TV. É sério, é sério. Ele volta amanhã de manhã, chega aqui umas 11 horas, vem pro meu camarim, que eu acho que eu tenho uma ideia aqui que vai dar certo. E eu voltei, ele me deu 3 opções. Um era ser um cara de rede social dele, do núcleo pessoal dele. Outra era ir para o setor de pesquisa, que era a primeira oportunidade que teve. E a outra era ter a carreira de roteirista mesmo dentro da TV Globo. Aí eu olho, converso com ele, disse, posso responder amanhã? Disse, pode. Eu vou no 3º dia no Projac. E aí eu digo, Luciano, eu acho que o lugar onde eu vou ficar melhor aqui é para aprender junto com você. Eu quero estar colado aqui. Mas o que é que você faz de rede social? Eu faço a minha rede social. Nunca fiz nada, mas eu vou atrás. E aí eu acho que naquele momento ele não ficou tão seguro nisso. Eu disse, Léo, eu acho que o importante para você agora é construir teu currículo aqui no Rio. Vem para cá como roteirista e constrói essa trajetória aqui dentro. E a gente vai estar junto sempre. Eu fiz, tá tudo bem. Nesse processo de contratação, um diretor sai de lá. E ele ficou muito próximo a mim. Era um japonês que Luciano tinha conhecido no Japão e tinha chamado ele para trabalhar lá. Começou como produtor e tinha se tornado diretor. E ele fez, Léo, você vem para a minha vaga. Eu vou te indicar. Israel, isso é tão bizarro porque isso não acontece. Ninguém lá na Globo vira diretor, entra como diretor sem nunca ter sido diretor. Todo mundo lá ou faz carreira lá dentro, ou você tem uma vida como diretor estabelecida em outros lugares e entra lá. E essa porta foi completamente diferente para mim, porque eu entrei pela janela. E isso tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é incrível, que eu fui ganhar 0 a mais no meu salário e pude dar uma velhice confortável para os meus pais. O lado ruim é que todo mundo tinha um pé atrás comigo. A equipe lá era uma constelação de estrelas. Era o cara que foi diretor da Hebe Camargo, uma turma que tinha feito muito sucesso com o Pânico, uns caras que eram remanescentes da MTV, e eu era um menino da afiliada. Porque ninguém estava pouco se lixando se eu fazia sucesso aqui no Rio Grande do Norte. Então eu tinha que provar mais do que todo mundo. Primeiro que eu era o único com sotaque. Os caras perguntavam se eu era do subúrbio, porque eu tinha dificuldade para falar o R, porque aqui a gente tem um sotaque meio arrastado e eu nunca fiz fono. E eu colei na fono do Luciano para poder não perder o sotaque, mas para poder falar as palavras corretas, a pronúncia como a galera quer ouvir, para não ficar com... não diminuir não ser caricato. Diminuir isso. Meu amigo, mas foi a melhor coisa, porque você entende o propósito de Deus na vida, porque tudo que eu passei aqui de dificuldade para produzir conteúdo, lá eu fazia com facilidade, com o pé nas costas. Minha primeira gravação era um evento de gamer que estava acontecendo em São Paulo. A gente ia pegar um garoto de uma comunidade do Rio de Janeiro, ia levar para lá, que era um garoto gamer, e Luciano ia reformar a casa desse moleque e tal. Quando a gente chega para gravar lá nessa feira, lá no Expo Center Norte, você conhece ali em São Paulo? Sim. Aqueles pavilhões gigantescos. Era LED em tudo que era lugar. Eu fiz, cara, eu vou transformar isso aqui tudo no caldeirão. Peguei as medidas de todos os LEDs, mandei para a galera do videografismo da Globo. Aí tem que dar a César o que é de César, uma mega empresa para se trabalhar, muitos departamentos e todo mundo empenhado. Muito estruturado, né? E quando o Luciano chegou, não tinha marca de nada, era tudo caldeirão. Ele olhou e fez, quem foi que fez isso? Aí eu, obviamente, não ia me vender. Deixei a equipe falar, galera, foi o novato aí. Ele fez, eu sabia que esse moleque ia dar certo. Nesse dia, eu já não voltei em voo normal. O Luciano fez, você vai no jato comigo. E essa história de voltar no jato com ele é um agrado que ele faz com a equipe quando ele está gostando da galera. E aí eu disse, pronto, eu aprendi. Desde então, eu fiz todos os estúdios, 56 estúdios por ano com o Luciano. E aí, minha vida seguiu o rumo que eu acho que precisava seguir. Eu comecei a aprender a conviver ali. Logo chegou a pandemia, 2020. A Globo suspende as gravações. O Luciano comprou ali para o núcleo duro dele, eu e mais uns 8 ali daquela equipe gigante, para ficar indo na casa dele. Então a gente se testava todos os dias e eu era proibido de sair na rua e tal, para não ser vetor de nenhuma doença. E eu passei 5 meses só eu e um cachorro dentro de um apartamento. Eu disse, eu vou embora. Todo mundo perguntou se eu era maluco. Eu fiz, não, cara, eu vou embora. Não vale a pena. Eu não sei quanto tempo esse negócio vai durar e no meu estado, eu sou um pilar importante. Eu lembro que
numa dessas fugidas que a gente dava escondido da Globo, eu e um grupo de amigos lá, a gente montou um grupo que se chamava União RJ, União Rio de Janeiro, e eu estava em cima do Morro do Adeus, lá no Rio, com um monte de cesta básica. E o meu papel era pegar o nome das pessoas que a gente estava entregando ali no meio da pandemia. E uma senhora olhar para mim e faz, seu sotaque, você não é daqui. Eu falei, não, eu sou do Nordeste. O que é que você está fazendo aqui? Tá um povo morrendo no Brasil todo e você aqui no Rio de Janeiro entregando cesta básica. Eu fiz, a senhora está certa. Eu peço demissão da Globo. Nesse início, isso é junho, julho, por aí. Eles não me dão a demissão, mas liberam para que eu voltasse para cá. Eu volto para cá, meu cachorro fica com um amigo meu lá no Rio, e a gente funda aqui a União RN. E conseguimos, de julho a dezembro, atender 150 mil famílias no estado todo. Incrível. Lá da vovozinha. Cara, a gente conseguiu arrecadar muita coisa. Foi muito legal. E aí foi quando eu disse, pronto, eu não quero voltar. Aí uma dúvida. Não quero voltar já perto da sua primeira experiência política. Política. Qual foi o momento que você olhou e falou, pô, eu tô vivendo o sonho. Tô na maior empresa de comunicação do país, com estrutura, com reconhecimento, agradando o chefe, né? E agora eu vou largar tudo isso, vou abrir mão de tudo isso e vou buscar uma carreira que até então era incerta, né? Israel, eu acho que tinha uma coisa que nesse período aí estava muito sarado em mim, era o ego. Em 2019, quando o programa estava no auge aqui, eu saí, existia um clamor muito grande, assim, pô, tiraram um menino, era como se a TV tivesse me demitido, não era um negócio que ficou muito claro, a TV não me permitiu me despedir no ar. Sim. E isso foi muito doloroso na relação apresentador e telespectador. Quando eu chego no Rio, eu descubro que eu não sou ninguém, né? Assim, Sim. E o que foi muito bom para curar o meu ego. Sensacional. E nesse negócio da pandemia, eu comecei a dizer, cara, o que é que eu estou fazendo aqui se eu posso ser útil no lugar onde todo mundo me conhece? Então, eu acho que eu tive a falsa sensação ali de que eu estando aqui, eu ia mudar o mundo. Talvez eu mudei o meu mundo. E a forma de estar aqui, estar na política, era meio que querer ser super-herói. Graças a Deus que eu perdi a primeira eleição. Porque eu me gabava que eu não tinha padrinho político, que eu não estava em um partido que tinha filhos de político. Eu queria ser um super-herói. Você acha que foi esse o grande erro da primeira campanha? Sem dúvida. Eu fui o 9º mais votado. Eu tive mais votos do que 20 eleitos. E eu não fui eleito porque eu estava sozinho. Se eu tivesse entrado em qualquer outro partido, e todos queriam, eu teria sido eleito. Eu teria tido êxito. Eu gastei mixaria perto do que os meus colegas gastam. Enfim, foi uma campanha diferente de tudo que a gente conhece por campanha. Mas que eu estava com muito pé no chão. Eu tinha entrado no Renova. Eu fiz um percurso de me preparar para não entrar vendido nisso. Sim. Porém, o grande aprendizado disso é que política você não faz nada sozinho. Você não coloca nome da rua. O nome de uma rua você consegue colocar se você estiver sozinho. Para isso, você precisa estar dialogando e estar com gente. E eu aprendi isso a duras penas. Eu perco a eleição. E a segunda-feira, após não vencer, depois né? Do domingo de resultado. Que assim, não é perder a eleição. Eu perdi para mim mesmo. Assim, não é que eu perdi, eu não fui eleito. Eu fui vitorioso e não fui eleito. O que é frustrante não só para você, né? Mas para milhares e milhares de pessoas que queriam... E aí foi quando chamou o senso de responsabilidade, porque as pessoas eram revoltadas com o sistema político. E eu fiz, cara, eu não vou ser irresponsável aqui, eu sou, antes de tudo, um democrata. E se eu entrei nesse negócio aqui, é porque eu defendo a democracia. E eu fui para a rede social, dizer, galera, eu, antes de tudo, sou um democrata. Sabia as regras do jogo, sabia o risco que estava correndo e quis correr o risco. E faz parte não ser eleito. E está tudo bem. Fiquei naquele meio que luto, vivendo aquilo, né? Eu perdi a eleição, o que é que eu vou fazer agora? Chamado para compor grupos políticos, ter cargo político. E eu disse, cara, não é isso, eu preciso criar casca. Não, é muita responsabilidade ser tão bem votado e com o discurso que eu criei.
E aí eu volto pra TV, meio naquele negócio de movimento gera movimento. Obviamente não era afiliado à Globo, volto pra TV Tropical, é aquele choque, tal, reúne a equipe toda. Provavelmente foi os melhores programas que eu fiz na vida, foi essa temporada da Tropical. O nome do programa era Roléu. Roléu, não era o Mistura ainda não. Roléu, assim, foi muito, muito legal. O conteúdo da gente era excepcional. Arestei muita coisa que eu precisava arestar com a minha equipe, Sim. porque eu tinha vivido coisas lá fora e vi coisas que eu não queria ser e eu era, e, enfim, profissionalmente, aquele negócio do gestor voltar e poder aparar essas áreas foi incrível. E aí, com 6 meses de programa no ar, eu recebo uma ligação no início de madrugada. O ano é 2021. Existia um movimento que Luciano Huck estava fazendo para ser candidato presidencial. Ele na dúvida naquilo ali. E acontece a grande virada naquele momento da vida dele, que ele me liga para dizer: Léo, nós vamos ter um programa de domingo. Eu, pô, Luciano, que massa e tal, parabéns. E ele fez: não, você vai estar com a gente no programa de domingo. Aí eu fiz: Luciano, só que a vida mudou. Por que mudou? Até então, eu era um moleque solteiro que vivia a vida dele. Eu tirava as férias junto com os filhos dele do colégio, porque eu vivia a vida do Luciano. Sim. Eu volto para cá e eu estabeleço a minha vida. Eu me caso com Marília, nós engravidamos, e nesse momento que ele me liga, Marília estava com 4 meses de gestação. E eu fiz: Luciano, minha esposa está grávida, eu não tenho condição de ir para o Rio, minha vida está centrada aqui, eu vou tocar a vida aqui. Ele fez: não, a gente vai ter um programa de domingo, você vai vir para cá e sua esposa vem trabalhar com a gente. O que é que ela faz? Eu fiz: não, ela é jornalista, trabalha na Assembleia Legislativa. Ele fez: não tem problema, eu vou falar com o Eduardo Paes, ela vai trabalhar num cargo semelhante aqui e tal. Eu fiz: não vai. E aí, isso eu estava gravando em Lagoa Nova, em cima da serra. Eu ligo para Marília, conto que isso aconteceu, volto para casa, ela grávida, tem o máximo de desprendimento. Ela fez: você vai. E que bacana. Você vai. Depois a gente vê como é que fica aqui, mas você não vai perder essa oportunidade. Eu vou e sou contratado não mais como diretor. Na minha carteira lá, sai como apresentador. Luciano me contrata como elenco, para que, além de dirigir o palco, ele pudesse me usar como escada naquela estreia ali do Domingão sobre a batuta dele. Eu chego no Rio poucos dias antes da estreia, ao vivo, e era descoberta para todo mundo. Isso, inclusive, tem um documentário no Globoplay que mostra essa estreia nossa lá. E aí acontece algo que era a pessoa certa na hora certa. Começou a chegar uns merchandises para serem feitos, e as meninas que o elenco, a produção de elenco estava trazendo, não estava conseguindo fazer. E aí Luciano fez: eu tenho um moleque que faz. Ele me liga, a gente ficava entre Rio e São Paulo gravando os programas. Ele fez: Léo, eu vou colocar você na turma do merchandise. Você vai fazer uns merchants para mim. Eu fiz: tá bom. E você vai ser remunerado por isso. Tá bom. Israel, eu não sabia que isso ia poder me dar um seguro financeiro. Foram 4 meses, eu fiz muitos merchants. Eu assisti já alguns. Muitos merchants. A ponto de mais do que dobrar o salário, que já era muito bom. E aí, no meio dessa correria toda, meu filho nasce. Né? Romeu vem ao mundo. Eu tiro a licença paternidade, volto. Aí acontece os melhores do ano. Acontece um monte de coisa maluca nessa trajetória. Enfim, depois só isso dá um episódio todo. Marília Mendonça morre. Sim. A gente tava fazendo o show dos famosos, que era um quadro que tinha herdado do Fausto. E aí, em 2 anos que estava nessa correria, eu deixei o apartamento do Rio, eu ia e voltava toda semana para ficar perto da minha família. Eu disse que estava meio balançado e a galera começou a perceber isso. Eu tenho um diretor lá no Rio, que é o diretor-geral, diretor artístico do Domingão, que se chama Hélio Vargas. Esse cara é um dinossauro da televisão. Dinossauro porque esse cara dirigiu Hebe Camargo,
dirigiu Faustão. Esse cara, ele passou por muitos programas que fizeram história da TV. E Hélio, vendo minha inquietude naquele momento ali, de, pô, o menino tá fazendo mexão, tá crescendo. Algumas pessoas brincavam, é o sucessor do Luciano, é o filho do Luciano, brincavam muito com isso. E Hélio vai e me entrega um livro, que fala da hora de voltar para ver o pôr do sol. Esse livro, ele conta, uma parábola, um livro curtinho, que ele conta a história de um cara que sai comprando terra. E quanto mais terra ele vai encontrando, ele vai conquistando essas terras. Nesse momento, esse cara encontra com o demônio, e o demônio fala, tudo que você tocar até a hora do pôr do sol é seu, mas você tem que voltar. E ele sai nessa conquista, até que chega o pôr do sol, e ele está na ânsia de conquistar mais, e ele não consegue voltar para casa. Quando o Hélio me entregou esse livro, que eu li ele numa tarde, eu disse, é a hora de voltar para casa, eu quero ver o pôr do sol. Eu digo, Luciano, eu vou voltar para Natal. E isso estava muito resolvido com a equipe, assim, de todo mundo entender. Não teve... Não teve. Todo mundo entendeu. Eu volto para Natal, não tem ainda a pretensão eleitoral. A gente cria um programa. Você volta para os seus. Exato. Não era pensando na política. Pensava porque eu tinha muita dúvida. E minha esposa me ajudou muito nisso, que ela dizia assim, você precisa ter certeza que isso é um capítulo seu, porque depois vai chegar lá na frente e você vai olhar para trás e vai dizer, eu podia ter tentado. Sim. Só que isso estava meio que... Ninguém contava comigo com isso na política. Eu volto 2022 é um ano eleitoral. Eu fui sondado para, naquela época, ser candidato aqui a deputado federal. Não vou. 2023 eu peço demissão e volto para cá. E eu crio um programa, que é o Mistura, e apresento ele para a afiliada Globo, a InterTV. Só que diferente do Rota e de tudo que tinha feito, o Mistura era sociedade minha com a TV. O custo de produção era todo meu. Eu tinha certeza que eu ia vender o programa, graças a Deus vendi. E tudo que vendesse no programa, eu rachava com a televisão meio a meio. Muito doido isso. Muito, porque é um programa muito caro. Uhum. Perón sabe, eu vim orçar aqui com ele. Programa muito caro, ninguém quis ser meu sócio. Sim. Ninguém topou. Todo mundo que eu apresentei disse, isso aqui é furado, não vai vender. E deu muito certo. O único compromisso que eu tinha com a TV era de não me envolver com política. O 2023 foi um sucesso, renovamos temporada, voltamos. A gente cria um modelo do Carnatal para a Globo, passar em 9 estados, e mais Minas e Rio de Janeiro. Tava tudo correndo bem. E aí vem 2024, um ano eleitoral, e começou o burburinho. Vai, não vai, vai, não vai. E eu disse, eu vou conversar. Mas vou conversar com todo mundo, coisa que eu não fiz em 2020. E esse ano eu vou fazer. E aí dá outro episódio, essa história. Que aí eu decido que vou realmente entrar. Fico na TV até o limite máximo que podia, que é julho na véspera da eleição, junho de 2024. E graças a Deus, dessa vez foi uma história exitosa, né? A gente é candidato e consegue ter êxito nas urnas. Mais de 5 mil votos, né? 5.435 votos. Muito bom. Léo, dúvidas reais vai lá. Sobre essa história exitosa da campanha. Como é que é você que iniciou sua jornada participando dos bastidores de campanhas, como é que é a convocação da seleção que vai trabalhar naquele período que atualmente é mais curto, exige uma dedicação gigante e exige múltiplos talentos ali para a tua equipe de comunicação. Você fala da equipe que eu montei para trabalhar na minha campanha? Na sua campanha. Caramba, são super-heróis. Porque a cobrança que eu tinha deles desde a primeira campanha. Eu tenho um jornalista que trabalhou comigo, Mark, que eu dizia, Mark, faz direito, bicho, porque eu não sei se eu vou ser candidato outra vez na vida. E tem que ficar legal. Coitado, cobrei muito. Esses talentos eu não garimpei sozinho. Eu dividi isso com outras pessoas para formar, mas eu não tinha agência, era tudo um núcleo... Era uma equipe fechada, um núcleo próprio nosso. Dedicada para você. Só que eu não consigo pagar a conta, né? E aí, para conseguir pagar a conta da minha campanha,
esse núcleo de comunicação, eu atendo campanhas no interior. Então, na minha primeira campanha, eu fiz 6 campanhas no interior. Sim. E nessa agora, eu acho que foram mais de 10 prefeitos que nós fizemos. E ganhamos quase todos. Porque aí com isso eu consigo... Então você, enquanto candidato, ainda está gerenciando campanhas de outros candidatos. Isso. Para viabilizar a sua. Para viabilizar a minha. Porque eu não tinha recurso para bancar uma equipe dessa sozinho. E aí, essa galera, para orquestrar essa turma, tem coordenação? Tudo. Coordenação, departamentos divididos, tudo. Eu, obviamente, participo de tudo. Vejo tudo que é feito. Tenho muita ideia. Mas é uma turma muito talentosa. Assim, de todos os aspectos. Assim, nessa campanha, eu tive um time de filmmakers que a gente não tinha condição de contratar uma produtora. Então, tinha essa turma. E a galera fazia mágica onde não existia nem inteligência artificial ainda. Então, isso é muito massa. Muito massa. O papo tá tão bom que eu esqueço aqui de pedir pro nosso espectador curtir o canal, curtir o episódio, compartilhar o episódio. Galera, aproveita aí que a gente já tá chegando no finalzinho desse episódio, mas já manda ele pros seus amigos. Eu tenho certeza que a história de Léo tá te inspirando e tem amigos seus que precisam ouvir essa história de aprendizado, de desenvolvimento, de erros e acertos, de muita evolução, né, Léo? Acho que tua história é muito bacana, cara, muito inspiradora. Eu tô aprendendo um bocado aqui. Não, eu agradeço a oportunidade de poder revisitar coisas que eu já ri, já chorei, coisas que eu vivi aqui que se a gente não parar para fazer essa catarse, como eu falei, você não vive isso de novo. Foi bacana, eu vou sair daqui inspirado também. Isso, nosso público sempre tá antenado para entender mais sobre comunicação, sobre histórias de empreendedorismo. Você é um empreendedor, sobre posicionamento, sobre marca. E hoje o Léo é uma marca extremamente consolidada, e a sua marca representa esse repertório, né? O Léo, que hoje está lá defendendo as causas da população do Natal, também é o Léo empreendedor, também e entende a mentalidade do empreendedor, entende as necessidades do empreendedor, entende as necessidades da população. Acho que uma só diferença, sabe, Zé? Tudo que você falou, eu concordo. Mas eu acho que a diferença é porque o Léo agora, diferente do Léo da televisão, ele não tem como ser uma unanimidade. Sim. E, infelizmente, a gente vive um ambiente político que não é exclusivo do nosso país, é no mundo, que está com uma cisão muito grande. E, bicho, quando eu escolhi estar na política, eu sabia que tinha que me posicionar. E eu peço muito discernimento a Deus para não cometer injustiça no ato de legislar, mas, sobretudo, para não fazer o mal a ninguém no ofício da política e para que a gente consiga ter o maior êxito. Assim, é muito maluco você viver num estado com a quantidade de desempregados tão grande. É muito maluco você viver num estado onde tem mais gente com benefício social do que com a carteira assinada. Sabe, assim, enquanto a gente não entender na nossa mentalidade que para a gente mudar esse apartheid social que começa no lugar onde a gente nasce, a gente não vai evoluir. Então, eu não estou preocupado com a próxima eleição. Eu acho que a diferença é essa, tipo... quando a galera para e diz, poxa, eu gostava tanto de você na televisão, agora na política, eu fiz, não tem problema. Eu não entrei aqui para ser unanimidade. Perfeito. Mas eu entrei com agenda. Eu me preparei, eu estudei, eu busquei construir uma agenda e eu estou aqui tentando contribuir com o coletivo, porque eu sei que nós precisamos de uma nova geração de políticos. A gente precisa, esse Estado precisa de gente comprometida com o desenvolvimento desse Estado, com gerar posições de trabalho. E eu fico feliz porque o Léo é da minha geração e essa nova geração está chegando. E eu sempre falo, agora é a nossa vez. É a vez de protagonizar negócios, de protagonizar cadeiras importantes. Eu lembro bem que antes dessa última eleição que você foi exitoso, a gente fez um processo de mentoria. Verdade. E logo na sequência, Léo... logo na sequência, não, meses depois, Isso. teve a campanha e Léo sagrou-se eleito. E eu mandei uma mensagem para você não lembra, mas eu lembro. Não lembro mesmo, não. Porque são milhares de mensagens, né? Ali o WhatsApp praticamente trava. Mas era o quê? Mas eu mandei uma mensagem dizendo, Léo, que Deus te dê muita sabedoria
para você fazer o melhor pela nossa cidade. Não foi sorte, não foi nada. Foi essa a mensagem. Que Deus te dê sabedoria. Agora você falou que é o que você pede, né? Também, que eu acho que é o que todo político precisa para tomar tantas decisões importantes, sabendo que todo mundo, que o nosso povo precisa muito delas, né? Então, eu acho massa você falando aqui sobre essa questão da não unanimidade, porque posicionamento é isso, né? Posicionamento é saber que escolher vai fazer com que um lado, uma parcela, não goste. Vai saber desagradar, de certa forma, e conscientemente desagradar uma determinada parcela, mas quando você tem suas crenças, seus valores, um propósito muito forte, isso é justificável, né? E basicamente esse o racional do posicionamento de forma geral, não só o político, mas em qualquer posicionamento existe a opinião, e uma opinião nunca vai agradar todo mundo. Exato. E nesse ambiente que eu tô, ninguém prepara você para isso. E outra coisa, sabe, Zé? Se você quiser, se o cara topar, ele vai com isso aqui escorregando que nem sabonete e passa e não desagrada ninguém. Mas também não entrega nada. O político sabão que passa ali e é irrelevante, ele não entrega nada. Porque para você entregar, você precisa se posicionar. Ainda mais você optando por uma cadeira no legislativo. Eu me preocupo muito de abrir portas para que mais gente comum entre na política. Mas isso é uma coisa que eu tento fomentar em quem está no meu núcleo. Não é possível ser unanimidade. Vai desagradar e tá tudo bem. Sim. O importante é o mandato não ser irrelevante. De ter entrega, de resolver problemas, de muitas vezes ter embates, mas embates que é para resolver. Provocar discussões que para provocar discussões. Eu lembro que eu sou casado com uma gestora especial. Marília tem mestrado em gerenciamento de crise. E logo nos primeiros meses do mandato, eu me envolvi numa crise gigantesca, que era por conta do tomógrafo do Varela Santiago. Só para entender. O Varela Santiago é um hospital filantrópico, centenário, que a história é referência no Brasil todo, e ele se mantém de convênios. Como é esse convênio? Ele lá tem um tomógrafo, esse tomógrafo ele atende pacientes regulados pelo governo do estado. Quando eu chego para visitar o Varela, eu pergunto como tá. Eu lembro da campanha que foi para comprar esse tomógrafo, porque eu já era embaixador do Varela muito antes de sonhar em ser político. E aí eu descubro que esse tomógrafo estava lá... ocioso. Tinha capacidade de 12 exames por dia e ele fazia 3, às vezes 2. A média era 3, tinha dia que era só 1. Eu disse, não, a gente vai resolver isso aqui. E eu compro uma briga e isso vira um negócio, o governo negando, Varela dizendo, e eu me estarreci. Acho que eu não sabia como gerenciar esse embate, porque para mim ali o Varela é inviolável, inegociável, está acima de qualquer coisa. E um governo negando. Isso para mim era revoltante. E aí, nesse momento, Marília fez, isso é uma crise. Eu fiz, não tem problema. Se for para viver esse tipo de crise e resolver problema, a gente vai. Num dia, Israel, um dia só que a gente fez esse estardalhaço todo, o governo regulou 64 pessoas em um único dia. Ou seja, estava subutilizado. E aí começou o pessoal chamar e me colocava frente a frente com um representante do governo. Eu fiz, eu não abro. Vocês estão errados. Vocês estão errados. E estava, tanto que hoje regularizou e foi uma coisa que a gente lançou luz e resolveu. E aí eu comecei a entender que, além do nosso papel de legislar, de tudo... Fiscalizar, né? Fiscalizar, de ser aliado, de ter um lado, de ser aliado, não ser subserviente, mas estar ali ao lado para contribuir, que eu acho que é esse o meu papel. Existe o lance também de você entrar em batalhas certas. E eu não entro em batalha que eu não vejo que a gente está correto. Seja isso, seja o parque linear, seja a questão da geração de emprego, de formar novos talentos. Poxa, colegas nossos que têm restaurante, tem tudo, tem uma dificuldade de reter talentos. E aí eu tenho um trabalho social já há alguns anos em loteamento aqui como o Parque Floresta, lá no Pajuçara, na Zona Norte. E a maior dificuldade dessa galera é de se preparar, de se capacitar. Como é que a gente consegue encurtar esse caminho? E quando a gente consegue fazer isso, existe, parece que vira mágica aqui, porque você consegue dar mobilidade social. Hoje, um natalense que não escolhe onde nasce, que nasce na Zona Norte,
ele demora 9 gerações para ascender socialmente, que é o que a gente chama de mobilidade social. Isso significa que o filho do filho do filho do filho do filho do filho do filho, se der tudo certo, se ele não for captado pelo poder paralelo, se ele não morrer de uma doença, se ele não for atropelado, se tudo der certo, 9 gerações ele consegue ascender socialmente. Quando a gente consegue criar programas para que essa turma se capacite e para quem precisa de talento consiga localizar, que é essa a minha missão hoje, sim, a gente consegue encurtar esses 9 anos. É isso que eu estou fazendo com um pouquinho que eu peguei aqui e disse, aqui quem vai cuidar sou eu. Sou eu que vou fomentar isso aqui. Mas se cada um, independente de estar na política ou não, tivesse esse compromisso de mobilidade social, porque a gente acha que o problema do outro não é o meu problema, mas negão. Vai acabar sendo, né? Porque quando você olha para Paraíba, quando você olha para o Ceará, quando você olha para Maceió, você vê o que está acontecendo lá e você vê que aí eu acho que não é a responsabilidade só da classe política, entende? É a responsabilidade de uma sociedade, que a gente precisa entender que a gente só vai crescer se for todo mundo junto. Não adianta Natal ficar crescendo só de um lado, tendo um apartheid social com esse rio, e achar que quem nasce na Zona Norte é porque tem que nascer lá e nasceu condenado por quem nasce lá. A gente precisa crescer todo mundo junto. E isso é uma coisa que eu encaro como missão. Se vou ter longevidade ou não na política, enquanto eu tiver, eu vou trabalhar para que a gente encurte a mobilidade social desse estado. Que a gente falando muito Natal, esse recorte aqui da cidade, sim, mas se você vai para o interior, talvez esses 9 anos sejam até mais, sim, infelizmente. Estatística, né, bicho? É isso. Leozão, chegando no finalzão aqui valeu, do nosso papo, mas eu faço 2 perguntas que são as únicas 2 perguntas obrigatórias de todos os episódios. São profecias. Eu queria que você profetizasse, pense em Natal daqui a 5 anos. E eu queria que você criasse, dentro da sua visão, dentro do que você acredita, uma profecia para Natal daqui a 5 anos. Cara, daqui a 5 anos, hoje é 2026. 20 de janeiro de 26. O episódio está sendo gravado nessa data. Eu espero que Natal, em 5 anos, seja uma cidade com menos problemas. Que a gente tenha uma saúde de qualidade, que hoje é um grande calo desta cidade. Que a gente tenha conseguido avançar nos índices de educação. Trabalho, quero dar minha contribuição para isso. Mas, sobretudo, que a gente seja uma cidade que a gente não perca os natalenses. Me dói circular o Brasil e encontrar gente. Eu gostava muito do seu programa. Se você está aqui por quê? Porque vim buscar uma qualidade de vida melhor. Poxa, eu fui agora recente a Gramado, um monte de natalense, um monte de potiguar. Só um restaurante, mais de 20 pessoas de Felipe Camarão. E não faz sentido a gente perder o nosso povo para fora porque falta oportunidade aqui. E isso não é papo de vira-lata, não. Falta posição de trabalho. Falta posição de trabalho. Eu não sei qual foi o momento que a gente parou com a nossa autoestima. Em 2010, quando eu fiz essa campanha aqui nessa produtora, eu lembro que eu olhava em volta, a Paraíba estava fazendo uma campanha para o governo, que foi vitoriosa lá, que a campanha dizia: a Paraíba vai dar o grande salto que a gente precisa, o salto que o Rio Grande do Norte já deu, o salto que o Ceará já deu. Qual foi o momento que a gente deixou de dar esse grande salto e se tornar o lanterna do Nordeste? A lanterna do país, os piores índices de educação, índices péssimos de geração de emprego. Então, eu espero que daqui a 5 anos a gente tenha dado esse grande salto e que a nossa geração possa ter dado essa contribuição por isso. Muito bom. Agora, a profecia do Léo para ele mesmo. Daqui a 5 anos, como é que o Léo Souza estará? Cara, daqui a 5 anos eu espero ter cumprido uma agenda, olhado para trás e ter cumprido uma agenda desse período legislativo. São os 4 anos mais desafiadores da minha vida. Esse primeiro ano parece que eu vivi vários anos em um único ano. De verdade mesmo. A sensação é que muito intenso, né, cara? Envelheci, vivi muita coisa, aprendi muito. Eu acho que eu demorei um pouco para me situar aqui. Depois eu peguei aqui. O caminho é esse aqui. E aí a gente tem sido fiel a essa agenda e daqui a 5 anos eu espero olhar para ela e dizer assim, foi exitosa. Nós conseguimos essa agenda. Essa agenda passa por mobilidade, essa agenda passa por planejamento urbano, essa agenda passa por posições de trabalho, sem dúvida, que é uma bandeira muito forte nossa,
mas eu espero que tenha valido a pena olhar para trás e dizer, pô, cumprimos essa missão. Maravilha. Obrigado. Meus amigos, Léo Souza, vou abrir o espaço para ele dar as considerações finais. Quero agradecer a você que ficou com a gente nesse episódio até o finalzão, assistiu aqui, entendeu um pouco da trajetória, que eu acredito que poucas vezes foi comentada, né, Léo? Acho que tão abertamente. Agradecer a Léo aí por tanta generosidade com que ele compartilhou a história, os bastidores, histórias pouco conhecidas, né? Da carreira vitoriosa dele, e abrir esse espaço para ele dar a palavrinha dele com vocês. Na verdade, Israel, não só falar com as pessoas, mas eu vou falar com você com uma impessoalidade muito fria. Sim. Eu vou falar com você como forma de falar com todo mundo. Cara, você é um cara que poderia estar tendo êxito em qualquer parte do país. Você é chamado para palestrar em Camboriú, nos grandes centros. A galera paga para lhe ouvir. E eu fico muito feliz, primeiro, de ser da sua geração, mas segundo, de ser um conterrâneo seu e de você não ter desistido do nosso estado. Tem muitos colegas nossos que já empreenderam, que estão aqui nessa batalha, que já desistiram daqui, que olham e dizem, cara, eu não vejo a hora de ir embora. Tem uns que já foram, que estão em outros países, que estão em outros lugares. Mas o que eu queria dizer para você, como forma de dizer para todo mundo, não desista do Rio Grande do Norte. Não desista do nosso lugar. Isso que você faz é muito bacana, cara. É muito bacana. Essa forma de você lançar luz nessas histórias, de trazer gente legal, já vi que passou um monte de gente bacana por aqui. Isso é muito massa. E o nosso estado é muito carente disso. Então, que eu espero que essa vontade de permanecer aqui, que eu sei que é uma decisão sua, ela continue existindo. Que a gente normalize viver aqui nesse estado. As pessoas perguntam, pô, você deixou de estar no Rio de Janeiro, de estar trabalhando numa das maiores do mundo, do segmento, para estar aqui. Eu não me arrependo. Eu sou completamente apaixonado por esse estado, pela minha cidade, pela nossa cultura, por tudo que a gente fomenta aqui. Sei que não é um ambiente agradável, pelo contrário, é hostil. Sim. Mas a gente só vai vencer isso se a gente não desistir daqui. Então, o que eu digo para você como forma de dizer para todo mundo é que vale a pena a gente não desistir desse estado. Por todas as dificuldades que a gente tem, por todos os desafios que a gente ainda tem, a nossa geração ainda vai viver pela frente, mas a gente vai abrir um caminho para que outros que vão passar por onde a gente está passando possam encontrar um ambiente muito melhor. Então, eu agradeço, Israel, pela sua capacidade, pela sua criatividade de estar em prol do lugar onde a gente mora. Obrigado. Que mensagem, galera. Que mensagem. Obrigado, Léo. Sempre muito generoso e compartilho muito da sua ideia. Também sou apaixonado pelo nosso estado, pela nossa cidade. Conheço bem o Brasil e não troco Natal por nada, meu irmão. Amém. Graças a Deus. Eu estou diretamente dos estúdios da Target Studios, sob a direção do BAcast. Mandar um abraço para Dom Peron, para o meu diretor Bruno, que conduzem esse programa magnificamente bem. E para você que ficou com a gente, que está acompanhando o nosso canal, que está seguindo e que está mandando os episódios para os seus amigos, fazendo com que essas mensagens bacanas, com que esses ensinamentos cheguem até mais pessoas. E é isso. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima.